Então, quando somos perdoados, somos transformados em novas criaturas. Deus vem habitar dentro de nós, nos abençoa com paz, alegria, vida abundante e inicia em nós o processo de santificação. Então, depois que acontece tudo isso, arrependimento, fé, nós somos perdoados. E aí nós recebemos a bênção maravilhosa da salvação. Que essencialmente essa salvação significa o quê? Você ser transformado numa nova criatura. Você ter o seu coração transformado totalmente, você recebe um coração novo. Deus vai te encher de paz, de alegria, de vida abundante, te levar a ser uma pessoa feliz, realizada, que realmente teve um encontro com Deus e agora o seu prazer está no Senhor, em agradá-lo, em fazer a sua vontade, em andar com Ele, em buscar a sua presença, em se consagrar. Isso é a salvação. Quando a gente é salvo, a gente é perdoado dos nossos pecados, a gente passa a ter comunhão com Deus automaticamente, a barreira se quebra, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e aí ele começa um processo de santificação, ou seja, de mudança. Toda pessoa salva, ela inicia-se nela esse processo de santificação, ou seja, o Espírito Santo vai nos transformando conforme a imagem de Jesus. A cada dia que passa, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Isso acontece na vida de todo aquele que é salvo. Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E a Bíblia fala especialmente de bênçãos espirituais. A evidência da salvação não são bênçãos materiais. Meu irmão, Deus não salva as pessoas para poder melhorar elas de vida financeiramente. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Jesus é transformar o coração das pessoas. É transformar elas em novas criaturas. É fazê-las se tornarem parecidas com Cristo. É restaurar o estado original que se perdeu na queda, fazendo elas conforme a imagem de Deus. Esse é o objetivo da salvação. Mesmo que você viva uma vida pobre, tenha problemas, tenha enfermidades, mesmo assim você é salvo se você realmente foi transformado no seu interior. Isso é a verdadeira salvação, é a mudança de vida, é a santificação, é Deus nos levar a sermos pessoas novas. Como diz na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ser salvo é tudo se fazer novo. É você receber um novo coração. É você mudar a sua visão, a sua maneira de ver as coisas. Você passa a olhar todas as coisas como Deus olha. Você passa a sentir como Deus sente. Você passa a amar o que Deus ama, a odiar o que Deus odeia. Você passa a ser mais parecido com Deus e menos parecido com o que você era antes. Você passa a ser como Cristo. Você passa a ter um coração novo, cheio de amor, de graça, misericórdia e bondade. Isso é ser salvo, é ser transformado. É aqui que entram as boas obras. Elas vêm como consequência da fé, do nosso encontro com Deus, porque é impossível que alguém se converta e continue vivendo como escravo do pecado. Este se torna um acidente na vida do cristão. O pecado, né? Se torna um acidente. Não é mais algo rotineiro. Então, irmãos, aqui é que entra a questão das boas obras. Como diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado, ou seja, a realidade do pecado que existe em nós, seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado. Então isso é conversão. É você não viver mais no pecado. É você viver agora como Cristo quer que você viva. Vivendo para agradar a Deus. Porque quando a gente se converte, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Uma vida diferente, uma vida nova, uma vida de práticas de boas obras. Então as boas obras, elas não salvam. Ninguém é salvo porque faz o bem. Mas quando você crê em Cristo verdadeiramente, o que acontece? Naturalmente, as boas obras, elas têm que se evidenciar na nossa vida. Elas acontecem, flui naturalmente de um coração novo, você fazer o bem. E você não vai fazer o bem para ser salvo. Você vai fazer o bem porque você já é salvo. E você vai procurar viver uma vida para agradar a Deus porque você quer glorificar o seu nome. Você quer que Jesus seja engrandecido na sua vida. Agora o seu prazer vai ser agradar a Deus e não mais agradar o pecado, a sua carne. O seu prazer vai estar nos mandamentos de Deus. O seu prazer vai ser alegrar o coração do Senhor. O seu prazer vai ser buscar a sua face em oração, leitura bíblica, consagração, fazendo a sua obra, servindo ao Senhor, sendo uma pessoa que ajuda os outros. Isso tudo flui naturalmente de alguém que é salvo. Se você for salvo, você vai viver assim. Ou pelo menos você vai buscar viver assim. Ainda que você não esteja vivendo plenamente, mas você vai ter esse desejo de viver dessa maneira. Agora, quem não é salvo, não está nem aí para isso. Vive no pecado, nem se importa, não sente culpa nenhuma, a consciência nem pesa. Vive fazendo um monte de coisa errada e nem se importa. Uma pessoa que vive no pecado e não se arrepende, não sente nem culpa, não vê aquilo como problema nenhum, muito provavelmente essa pessoa nunca se converteu. Porque quem se converte muda de vida. Não tem como não mudar de vida. É natural. Porque o Espírito Santo começa essa obra de transformação no coração da pessoa.